Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheta e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Davi e Golias do autor Malcolm Gladwell, autor de 2 best-sellers do New York Times, eleito em 2005 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Adoro o trabalho do Malcolm Gladwell, um trabalho jornalístico, de pesquisa, sempre bem estruturado, muito dinâmico, muito gostoso, prazeroso de ler, uma leitura realmente fluida. Já foi resenhado aqui no canal o Outliers, Ponto da Virada, Blink e agora Davi e Golias. Davi e Golias é um livro sobre o que acontece quando gente comum enfrenta gigantes. Será que gente comum triunfa sobre gigantes? O Malcolm Gladwell traz uma pesquisa de um cientista político chamado Arregin Toft que analisou os últimos 200 anos de história de guerra em busca de quantificar quantas vezes os gigantes triunfaram sobre os pequenos. Quantas vezes será que os gigantes triunfam sobre os pequenos? Muitos dos gigantes têm 10 vezes o poderio bélico dos seus inimigos. Qualquer um palpitaria em 100% das vezes, o gigante sempre ganha e o pequeno sempre perde. E aí que vem a surpresa, gigantes com 10 vezes mais poder venceram 71,5% das vezes. Imagine os pequenos com quase 30% de vitória, com um poder 10 vezes menor. A Arregin Toft diz que os azarões, os underdogs, eles vencem o tempo todo, por incrível que pareça, eles subvertem as regras, eles são criativos, eles inovam no confronto, eles bolam soluções e estratégias que acabam alterando todo o curso e o contexto daquele conflito, daquela situação. E aqui a gente pode inclusive fazer um paralelo com Sun Tzu. Sun Tzu diz que numa batalha você nunca deve encurralar um inimigo, você nunca deve bloqueá-lo 100%, você tem que deixar uma fresta, um espaço para ele fugir sempre. Por quê? Porque o inimigo encurralado ele não tem outra opção a não ser lutar, e lutar pela vida. Sun Tzu diz que cada soldado nessas circunstâncias vale 10 soldados do seu oponente. Então aquele que está encurralado, em situação de desvantagem, em situação difícil, tem uma chance muito grande de triunfar. Por quê? Porque ele quebra as regras, ele é sagaz, ele é criativo, ele é inovador. No livro Davi e Golias, Malcolm Gladwell faz um apanhado de histórias de conquistas, quando pequenos triunfaram sobre gigantes. Davi e Golias, título desse livro, é a metáfora que nós usamos na nossa língua para definir vitória improvável. Mas gigantes nem sempre são o que parecem, e o Malcolm Gladwell traz várias análises de vários especialistas sobre a batalha de Davi com Golias. Na luta de Davi e Golias acontecia mais ou menos o seguinte: existia um vale de Elá, onde exércitos oponentes estavam posicionados, mas cada um numa extremidade. Então você tinha que descer o vale para confrontar o inimigo. Mas ninguém se arriscava a descer o vale, senão poderia ser atingido pelo inimigo. Então qual era a estratégia usada pelos exércitos? Era mandar 2 dos seus maiores guerreiros, ou mais de um guerreiro, para confrontar o inimigo. Então esse duelo definia o vitorioso sem um confronto mais complicado e mais prolongado. Na situação de Davi e Golias nós temos 2 exércitos, os filisteus e os israelitas, competindo. Nesse ponto, o exército filisteu manda o Golias, por ser um grande e poderoso soldado, confrontar um israelita. Todos, no lado israelita, temem combater o gigante, e o gigante começa a ofender, a humilhar o exército israelita, e Davi, um pequeno que estava ali naquela situação, acaba incomodado e ofendido e parte para o confronto contra Golias. Golias estava com mais de 50 kg de armadura e preparado para o combate mano a mano. Esse era o grande poder do cara, ele era muito forte fisicamente. Davi, muito pequeno, no entanto, ele era um underdog, ele era um azarão, ele lutava quebrando regras, ele era criativo. Ele subverteu as regras. No combate de guerra, nesse tipo de duelo, o combate é mano a mano. Mas Davi foi muito rápido. Armado de uma funda, uma arma de guerra que era muito temida na época. Você imaginar, numa pedra lançada com uma funda, ela percorre mais de 200 metros. Ela consegue perfurar, entrar dentro da carne, de músculos e até furar crânio. E o grande medo dos soldados na época era que a funda ela era tão rápida e tão invisível por causa do tamanho da pedra e da velocidade, que muitas vezes soldados eram mortos sem derrubar uma gota de sangue. Era muito rápido. Então Davi pegou a funda, lançou a pedra, acertou a cabeça de Golias, o que hoje, pela balística, os caras examinam que é totalmente possível uma pessoa desmaiar e até ser morta pelo impacto de uma pedra na cabeça. Golias cai, Davi aproveita, encerra pelo ritual de guerra
decepando, cortando a cabeça de Golias. Mas por que ninguém acreditava em Davi? Nós costumamos olhar vantagens e desvantagens de uma forma muito estética. O pequeno contra o grande, o pequeno perde. O rico contra o pobre perde. Então a gente está sempre olhando dessa forma, mas nem sempre uma vantagem resume em vitória. O Malcolm Gladwell procura, através de dezenas de histórias, mostrar por que esses pequenos triunfaram, porque eles quebram as regras, eles inovam. Toda vez que você tem uma desvantagem e tem uma sagacidade, tem uma inteligência estratégica, você cria novos caminhos, novas alternativas, planeja de uma forma fora do padrão. Foi assim que ao longo da nossa história nós tivemos grandes inovações, por pessoas que quebraram as regras, que desobedeceram às ordens. O autor mostra que todas as vitórias conquistadas pelos menores foram com estratégia, com inteligência, sagacidade, criatividade e inovação. E o Malcolm Gladwell debate muito a questão das vantagens. Nem sempre o que parece uma vantagem é realmente uma vantagem. Tem pessoas que nascem em desvantagem e isso cria um combustível de foguete nessa pessoa, gera uma combustão tão forte que ela quebra todos os limites, todas as barreiras. Nós vemos isso em atletas. Muitos atletas superaram todas as expectativas, justamente porque eles são os azarões, eles são os caras que vão até o limite. Tem histórias de empresários, de políticos, de muitas personalidades que nasceram em grande desvantagem, às vezes em desvantagem física ou algum tipo de deficiência, como o autor mostra no livro. Muitos CEOs, presidentes de empresas são dislexos, justamente porque eles tiveram uma limitação no aprendizado na infância e os caras conseguiram subverter isso criando novas formas de aprender. O livro traz uma visão muito otimista, sem ser infantil ou inocente. Quem está em desvantagem às vezes triunfa. Não é a regra, mas há possibilidade. Nem sempre o que está em vantagem reina soberano indefinidamente. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles, não foque nas desvantagens. Identificou uma desvantagem sua? Não fique obcecado nela. Isso projeta na sua mente, isso diminui a sua autoestima, diminui sua motivação. Use essa desvantagem para criar caminhos criativos. Segundo aprendizado, não se julgue menor por estar fora do padrão. Padrões mudam o tempo todo. Padrões são estabelecidos por pessoas que alcançam vitória. Muitas vezes pessoas que foram marginalizadas subverteram a ordem, conquistaram a vitória e mudaram a régua, subiram, mudaram o nível, o padrão. Então não se julgue menor por não estar dentro dos padrões. Faça novas regras, aproveite as circunstâncias, estude, se aprimore, evolua. Terceiro aprendizado, crie suas soluções, evite viver sobre tabelas e padrões. Muitas vezes, convencidos pelo sucesso de alguém, nós tentamos viver como aquelas pessoas. Mas cada um é diferente, cada um tem suas peculiaridades, suas particularidades. O que funciona para um não funciona para o outro. Você precisa criar suas soluções. Quarto aprendizado, persistência, disciplina e criatividade. Persistência para você não desistir quando acontece um mínimo problema, uma coisa se desvia. Disciplina para você continuar dia após dia executando consistentemente suas tarefas. E criatividade para você subverter a ordem, criar novas soluções, mudar as coisas que estão mais ou menos e conseguindo um resultado melhor. E quinto aprendizado, não fique aí parado, vai conquistar o que você sonha, caia pra ação. Ler muito, planejar muito, pensar muito, são coisas boas, mas não ficar limitado a elas. É preciso ação. Todas essas pessoas agiram, às vezes sem estar prontas. Se você quer conquistar seus objetivos, às vezes são objetivos muito ambiciosos, é preciso agir. É importante estudar diariamente, mas também agir diariamente. Gostou? Inscreva-se no canal porque semana que vem tem mais uma resenha. Tchau!